Bacana. Tá vendo? A gente está aprendendo juntas, porque essas semanas foram as primeiras vezes na minha vida inteira que eu dei aula assim, pelo Skype. Eu acho que já está gravando, né? Top! Brigadão aí, pessoal. Vamos voltar. Então, pessoal, eles não têm, eu parei, né? Eles não necessitam de alimentação, eles não precisam de energia para desenvolver as suas atividades, ele não tem metabolismo. Então, a única função do vírus é infectar e se reproduzir, infectar e se reproduzir. Eles não são isolados in vitro, como normalmente a gente isola uma bactéria. A única forma de você conhecer um vírus e como que é a resposta genética desse vírus, né, qual é o material genético dele, são por outras técnicas, né, de leitura da fita de RNA dele ou de DNA. Então, por isso que a gente ouve aí falando na televisão, o genoma do vírus foi decodificado, né? A gente não pode pegar um vírus e colocar ele numa placa de Petri, como a gente faz com uma bactéria, e analisar. Não é assim que funciona. Ele tem que ser colocado numa máquina para decodificar o material genético dele, né? Então, eles não possuem enzimas, organelas, nada disso. A única coisa que eles possuem é uma estrutura externa, né? E dentro dessa estrutura dele, ele tem ou DNA ou RNA, né? Os vírus, eles não são visualizados também com microscópio óptico, somente com microscópio eletrônico. Nessa imagem aqui, a gente tem direitinho uma célula aqui embaixo, ó, essa pintada de marrom, uma célula eucariótica, aqui uma célula procariótica, uma bactéria, e dentro dessas células a gente tem várias estruturas virais para vocês terem a noção de quão pequenas elas são, né? 3 nanômetros, que aqui dentro de uma célula bacteriana caberiam inúmeras células virais, né? Então, este é o tamanho de uma partícula viral. E como que seria a estrutura de um vírus? Os vírus, eles têm inúmeras estruturas diferentes, né? Alguns se apresentam com um envelope, né? Envelopados, e outros se apresentam sem envelope. Aí a gente pode fazer somente uma comparação com uma bactéria gram-positiva e uma bactéria gram-negativa, por exemplo. As bactérias gram-negativas também são envelopadas, né? Assim também temos os vírus envelopados. As bactérias gram-positivas não têm envelopação, envelopamento. E a gente pode também comparar os vírus nus assim. Então, desta forma, a gente pode perceber que existem vírus mais virulentos, né, com poder de patogenicidade muito maior e menor, né? Vamos começar daqui para não confundir. Nós temos vírus menos virulentos, com poder de genopaticidade menor e porque eles não têm cápsulas envoltórias, e temos vírus envelopados que têm um maior poder de patogenicidade, né? De causar doenças, né? Patogenicidade é de causar doenças. Só que alguns vírus têm uma sensibilidade maior a medicamentos, por exemplo, detergentes, solventes, álcools, e outros têm uma sensibilidade menor, né? Então, isso aí depende da estrutura que ele é formado e depende do tipo de envelopamento, se ele tem envelopamento, se ele não tem envelopamento. Aqui a gente vê vários tipos de morfologia de partículas virais, né? Eles podem assumir tamanhos diferentes e formas diferentes também. Essa forma poliédrica, por exemplo, é do adenovírus. Esse adenovírus, está vendo? Descrito nessa imagem aqui.
temos uma forma poliédrica sem estar envelopada, temos uma forma poliédrica envelopada, tá vendo aqui ao redor? O vírus da varicela zoster, né? Ele é envelopado. E temos uma forma helicoidal, em forma de hélice, né? Que aqui a gente chama, o vírus da raiva, ele é em forma de hélice. E essa forma aqui são formas mais complexas que a gente tem. Este aqui especificamente se chama bacteriófago, né? Por que bacteriófago? Porque ele é um vírus que faz replicação dentro de uma bactéria, né? Coloca o slide grande. Se eu colocar o slide grande, eu não consigo ficar voltando aqui para ver como é que vocês estão. Tem problema o slide ficar pequeno? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se eu colocar no slide grande, eu não tenho como ficar voltando aqui para ver como é que está se comportando vocês. E eu não tenho como ficar respondendo as perguntas agora, tá bom? Eu vou abrir no final para responder, que eu não posso ficar toda hora parando, porque senão a aula não dá certo assim. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, este aqui, ele se chama o bacteriófago, que é o tipo de vírus de estrutura viral que ele infecta as bactérias. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui. Aí. Bom, essa origem do envelope viral, ele vem da membrana, né? Da membrana da célula que ele infectou, da célula hospedeira. Então, a gente sabe que o vírus, ele só se replica dentro de uma célula viva, e dependendo de qual célula viva ele se abrigou para se reproduzir, ele vai desta célula receber este envelopamento ou não, né? A grande maioria dos vírus que infectam, por exemplo, vegetais, células vegetais, são mais difíceis de serem envelopados. E a grande maioria dos vírus que infectam células animais são mais fáceis de serem envelopados, tá? Então, aqui a gente vai perceber os espectros de células hospedeiras. Por exemplo, o vírus que infecta células eucarióticas, né? Células animais e vegetais, eles podem assumir características diferentes e agressividade diferente também. Um vírus que infecta uma célula vegetal, ele tem um poder de promover uma doença mais séria no ser humano muito menor, né? Ele vai prejudicar aquela planta, mas no ser humano ele é quase inofensivo, né? É diferente de um vírus que foi infectado num animal silvestre, por exemplo, num macaco, numa galinha, num morcego, numa vaca, né? Quando ele sai dessa célula animal, ele assume características muito mais agressivas e consegue se disseminar para o ser humano de uma forma muito mais fácil do que se ele tivesse infectado uma célula vegetal, tá? Então, assim, a infectividade e a agressividade de um vírus vai depender muito de qual tipo de célula ele foi infectar para se reproduzir. Por exemplo, aqui a gente tem um vírus bacteriófago, que ele está aqui nesse momento infectando uma célula de Escherichia coli. Todo mundo está vendo aqui a célula da bactéria e todos esses negocinhos brancos, esses pontinhos brancos aqui, são o bacteriófago injetando material genético para se reproduzir numa célula de Escherichia coli. Então, esse sistema aqui
onde a bactéria está infectada por um vírus, ela passa a se chamar fago, né? É um fago de um vírus. Então, por isso que ele se chama bacteriófago, tá? Então, com certeza, esse tipo de vírus aqui, quando sair dessa reprodução aí, que ele vai levar muitas informações genéticas dessa bactéria, que ao longo do tempo de vida dela também, ela já trouxe informações de outras experiências que ela teve. Então, esse vírus, além das informações genéticas e de resistência que ele já desenvolveu, ele vai ainda somar com as informações genéticas e de resistência que essa bactéria tem. E aí ele vai se mutar, sofrer uma mutação, né? Por isso que a gente tem aí vírus cada vez mais fortes, mais diferenciados. E, por exemplo, a influenza, né? Todo ano a gente tem que tomar uma vacina da gripe. E essa vacina da gripe, ela nunca é igual à vacina do ano passado. Por quê? O vírus, ele já vai mudando, ele vai tomando informações diferentes. Então, as vacinas têm que ser sempre atualizadas para que ela assuma as condições ideais para a imunização daquele momento. Quando eu der uma paradinha assim, é porque eu estou bebendo um golinho de água, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, aí quando a gente fala, mas como que a gente faz para descobrir como combater um vírus? Vocês sabem que os vírus, eles não têm medicamento específico para eles, né? A gente está vendo aí agora essa luta com o coronavírus e a alegria do povo lá dos Estados Unidos, dizendo que o remédio para malária surtiu efeito no vírus do coronavírus e tudo mais. Mas isso são ainda especulações, né? Beleza, está dando certo, ótimo, glória a Deus. Mas nada científico ainda tem escrito que aquele remédio ele é 100% eficaz, né? Porque isso vai necessitar de longos estudos, publicações científicas, liberação da Anvisa e de outros órgãos para de fato denominar que aquele medicamento ele vai combater e ele é o indicado completamente. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque ao longo da história, né, os cientistas estudam os vírus através de testagens e os animais são utilizados para esse tipo de testagem, né? Macacos, os primatas, os chimpanzés são os mamíferos primatas que mais se assemelham à nossa estrutura, né? A nós, seres humanos. E os camundongos são o tipo de animal, ser vivo, que eles têm uma resposta mais rápida relacionada às experiências. Então, por isso que esses animais sempre são utilizados, são inoculados os vírus nele, para ver como que vai ser essa resposta. Os cientistas analisam sinais e sintomas, né, que essas pessoas estão desenvolvendo. Eles vão pontuando se todas aquelas amostras que eles separaram estão desenvolvendo as mesmas coisas, né, os mesmos sinais e sintomas, para depois os relatórios serem emitidos e posteriormente as vacinas, né, sejam criadas. Nós temos hoje, né, na era da tecnologia, nós temos aí uma alta, como é que se fala? Capacidade de máquinas fazerem leituras das fitas do DNA do vírus e tudo mais. E a gente já sabe que tem uma vacina aí em andamento. Isso aí é espetacular, né? É maravilhoso. Porque no decorrer da história, da nossa existência, as vacinas demoraram um pouco mais para serem liberadas, por conta de que não havia essa tecnologia toda, e muitas pessoas morreram por conta disso, né? Tendo que esperar.
A gente sabe que, com certeza, isso vai ser muito mais rápido do que a gente imagina relacionado ao coronavírus. E aí, a partir de que momento que essas vacinas são elaboradas? Como que isso funciona, né? Bom, como os vírus necessitam de uma célula viva, o meio orgânico mais utilizado para inocular esse micro-organismo são os ovos embrionados, né? Ovo de galinha embrionado. Então, aqui dentro vocês percebem que tem um embrião, né? Já é um ser vivo. E esse ovo, ele é inoculado com uma quantidade que o cientista que determina, né? E a partir daí, como já tem um embrião aqui dentro, como tem um ser vivo aqui, né? O sistema imune, o sistema de defesa desse embrião já vai começar a produzir imunoglobulinas, os anticorpos. E aí, esse material, ele é retirado, né? Ele é liofilizado, quer dizer, amenizado, porque ninguém vai pegar uma vacina, colocar um vírus vivo, um vírus atuante, totalmente efetivo, e injetar ou dar para ninguém tomar, né? Não é assim que funciona. Os vírus são liofilizados, quer dizer, é uma parte pequenininha desse vírus atenuado que ele é transformado numa vacina e colocado em massa para a população, porque a partir do momento que o sistema imunológico entra em contato com aquela unidade, com aquele corpo que está entrando em contato com o organismo dele, vai desencadear a primeira resposta, né, imune, e o nosso sistema vai começar a produzir anticorpos. Primeiro, eles desenvolvem o IgM, que quando a doença está aguda, e depois, quando os anticorpos já foram, né, produzidos, a gente desenvolve o IgG, que é a doença já ela foi processada, a gente já desenvolveu anticorpos para aquilo. Só um minuto. Então, a gente percebe a importância, né, dessa unidade que a gente tem no Brasil. Hoje, a Fiocruz, ela é referência internacional. Hoje, o Brasil ele tem um respaldo muito grande quando se fala em vacinas, em imunização, porque nós somos referência para vários países. Aqui dá muito certo, né? Quando a gente fala de prevenção de doenças, erradicação de doenças, nós saímos na frente. Vários países do mundo inteiro copiam, né, essa nossa rede como é que se fala, de pesquisa, a unidade básica, como que ela é atuante, funcionante nessa vacinação em massa. E é isso que a gente tem o diferencial, e isso pode salvar o Brasil dessa pandemia, né, para que quando isso possa ocorrer, né, de uma segunda vez, sei lá, a gente nunca sabe se esse vírus vai retornar, a nossa população, com certeza, ela vai estar imune a isso. Vou dar só uma paradinha aqui rapidinho, pessoal. Só um minutinho. Então, existem outras formas de isolamento de vírus também, quando ele deve ser estudado dentro de uma célula hematogênica, no caso a hemácia, né? E existem outras e outras formas, assim, quem é da bioquímica, como vocês vão ser, né? Vocês provavelmente no futuro aí, se vocês quiserem realizar uma especialização nesta área, vocês vão perceber como a tecnologia está avançada, né? Para o estudo de pesquisa de micro-organismo. Eu acho, inclusive, uma área muito bacana para vocês seguirem adiante aí, porque o Brasil ele precisa, né, de pesquisadores, ele precisa assim de pessoas que estão lá decodificando micro-organismos, criando vacinas. A gente de fato tem uma carência muito grande de jovens que se interessam por isso, né?
E também, infelizmente, o Brasil, ele não promove, assim, muitos bônus. As coisas funcionam de uma forma muito difícil aqui para o estudante, porque se o estudante, às vezes, não paga do próprio bolso dele, né? Se ele não tiver uma bolsa de estudo do governo ou algo assim, ele não consegue levar adiante estudos tão aprofundados. Mas a gente tem fé que isso vai melhorar. Então, quando a gente fala de replicação viral, né? Desculpa. Desculpa, pessoal. Quando a gente fala de replicação viral, como é que isso funciona? Então, como a gente falou, os vírus são estruturas que eles são intracelulares obrigatórios, né? E eles funcionam de duas formas. Da forma introdutória externa, que a gente chama de endocitose, é no momento onde esse vírus entra em contato com a membrana, né, de uma estrutura viva, de uma célula viva. A gente sabe que essa membrana plasmática, a gente tem as proteínas ligantes, que é a mesma estrutura que faz com que um medicamento entre para dentro da célula. Vocês, mais do que eu, sabem disso, né? As proteínas ligantes são a chave fechadura para que tudo funcione. Só que os vírus são inteligentes pra caramba, eles desenvolveram chave fechadura. Então, essas espículas que os vírus têm do lado de fora dessa carapaça deles, possui estruturas que são proteínas também. E essas proteínas vão fazer atração pela proteína da membrana. E é dessa forma que eles se ligam à proteína da membrana, para poder infectar a gente. Então, quando eles se ligam à proteína dessa membrana, automaticamente essa membrana encapsula, né? Faz uma endocitose. Então, leva essa partícula viral para dentro da célula, como se fosse uma reação o vírus, ele meio que engana essa célula, né? A célula pensa que aquela estrutura ali é uma estrutura boa que ela vai levar para dentro da célula, porque isso aqui é proteína, proteína com proteína. Aí ela encapsula esse vírus, faz endocitose, e aí dentro dessa célula, né, o vírus foi englobado, e aí ele faz a fusão dessa membrana e ele é liberado dentro do material celular. A partir daí, ele vai procurar o material genético. Ele vai para dentro do núcleo dessa célula, onde tem o material genético, porque é lá o alvo de interesse dele. Então, os passos são a adsorção, que é essa aproximação do vírus, essa ligação entre proteínas, proteína viral e proteína da membrana, a penetração, né, que é nesse momento que foi encapsulado, chamado endocitose, a descapsidação, que é o momento que ele rompe essa barreira e libera, né, ele quebra essa membrana e ele é liberado para viajar em direção ao núcleo, o material genético, e aí lá ele vai fazer a transcrição desse material e a tradução desse material genético. Quer dizer, a fita de DNA ou RNA viral vai se aproximar da fita de material genético daquela célula e vai fazer uma transcrição. É como se ele fizesse um scanner daquele material. Ele vai ler e copiar aquele material. Ele vai ler, traduzir, copiar e vai se replicar aquele material. A partir dessa replicação, ele já vai ter o material genético dele junto com o material genético da célula que ele foi hospedeiro, que ele se hospedou. A partir daí, ele só vai sofrer maturação, né, crescimento. Quando ele cresce, ele vai ser liberado daquela célula, e aquela célula, por ela ter rompido essa membrana, ela pode fazer uma lise celular ou uma desnaturação da célula, né? Mais ou menos assim que acontece. Aproximação do vírus, ele foi encapsulado, aqui ele se liberta dessa membrana,
ele vai em busca do núcleo onde está contido o material genético daquele hospedeiro, ele vai se aproximar daquele material, vai ler e vai replicar, e vai fazer uma replicação, né, daquele material juntamente com o dele. Essa replicação vai ficar marcada, né, na membrana do núcleo. Ele vai se aproximando da membrana no núcleo com esse material genético, procurando a parte externa, e aqui ele já está um vírus formado aqui, né, o material genético viral junto com o material genético do hospedeiro, e ele vai ser liberado, e ele utiliza essa membrana para ser encapsulado novamente, e a gente tem um novo vírus aqui, com material genético dele e material genético da célula hospedeira, e ele vai ser liberado. Então, é uma estrutura extremamente invasiva e utiliza do material da própria célula para se reproduzir, né? Para você ver que ele entra como se fosse algo inofensivo, ele vai em direção, ele replica o material, ele utiliza a própria membrana para poder sair, e aí ele é liberado para infectar outras células. Então, não é nada fácil isso não. Então, a gente tem também vírus, né? Que no caso ele pode ser um RNA ou um DNA. Aqui está explicando um vírus de RNA com a transcrição de genes virais da própria célula. E aqui a gente tem o polivírus, que é a replicação do vírus DNA com a célula do hospedeiro junto com a dele também. Aqui a gente sabe que existe a forma de encapsular, dependendo da membrana do material que ele invadiu, ele vai ser encapsulado ou não encapsulado. Isso aí vai depender do hospedeiro que ele usou. Essas três imagens são praticamente a mesma coisa. A gente tem aqui um vírus que ele invadiu uma célula que tem um DNA junto com o RNA dele, só que aí ele vai próximo ao DNA e vai pareando a fita, tá vendo? Ó? Ele vai pareando a fita como se usasse a fita do DNA como um molde para fazer a síntese do RNA dele, e da mesma forma ocorre a replicação do material e ele é encapsulado e devolvido. Então, são três imagens diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, né? Então, como que a gente analisa o ciclo de vida do vírus, né? Como que a gente analisa quando ele é patogênico ou não? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem esses estágios aqui, que a gente chama de período de incubação da doença, né? E como que ocorre isso? Primeiro, a gente tem a forma de contágio, né? De qual origem veio esse vírus, né? De onde que ele surgiu? Qual foi o primeiro hospedeiro que ele abrigou? Ele veio de uma planta? Ele veio de um animal, né? Será que esse vírus ele é altamente infeccioso, altamente contagioso? Ele tem alta transmissibilidade? Então, cada vírus ele tem uma característica diferente. Por exemplo, o coronavírus. Ele é um vírus que veio de origem, ainda não tem comprovação, mas o que o pessoal diz, né, que ele vem de origem animal, do morcego. Né? Outras pessoas de outras linhas de segmento estão falando que ele foi criado em laboratório, como se fosse uma arma biológica. Então, diante disso, hoje a gente não pode afirmar nada ainda, né? Mas os rumores que ele tenha vindo de origem animal, do morcego, né? E como que ele se comporta? A gente sabe que a via de transmissão é via aérea, né? É contato de pessoa para pessoa pela via aérea, quer dizer,
tudo aquilo que você elimina via narina, via boca, secreções, ali está contido o vírus para poder infectar outra pessoa, né? Via narina e boca também. Então, essa é a característica do coronavírus. Qual é a penetração dele? Por onde que ele entra? Ele entra pela via aérea, especificamente o coronavírus, ele entra pela via aérea da pessoa. E a disseminação? Especificamente, o coronavírus ele tem alta disseminação. Os vírus da influenza, por exemplo, uma pessoa infecta duas, por aí, 3 no máximo. O vírus, né, coronavírus, estão dizendo que uma pessoa pode infectar até 5, né? No jornal, no jornal deu uma entrevista de um médico que ele afirma, né, que pode se disseminar de 1 até quase 6 pessoas. Então, nada disso também podemos afirmar ainda, porque não foi estudo científico realizado ainda. É só observação. Mas a gente sabe que ele tem alta transmissibilidade por conta do que já está acontecendo. E quais são os sinais e sintomas que esse vírus ele vai desenvolver na pessoa? Então, aqui, a gente tem todas essas questões aqui que cada vírus se comporta de uma forma diferente. E é exatamente avaliando a forma deste vírus de se comportar é que a gente vai combater, né? Então, cada vírus tem uma especificidade e cada forma que ele se apresenta, a gente vai saber como evitar, como combater aquele vírus, né? Os sinais e sintomas, sinais prodrômicos ou pródromos, né, que a gente chama, eles podem se apresentar de duas formas. Uma pessoa infectada pode não estar desenvolvendo absolutamente nada, não está sentindo nada, não está sentindo febre, nem dor no corpo, nem coriza, nem espirros e nem tosse, mas ela está infectando outras pessoas da mesma forma. Ou uma pessoa pode estar infectada e desenvolver sinais e sintomas clássicos, e aí a gente fala que a pessoa está desenvolvendo a doença, né? Febre, coriza, espirros, dores no corpo, né? Cada vírus tem sinais prodrômicos diferentes. Por exemplo, o vírus da Zika, ele dá dor nos olhos, ele dá dor nas juntas, entende? Como a gente consegue diferenciar um do outro. Mas, quando os vírus são assintomáticos, este é um dos grandes problemas do coronavírus atualmente, porque já saiu uma revista, né, um artigo da Science, que diz que 89% das pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus estão assintomáticas. E este é um dos grandes medos que nós profissionais da saúde temos atualmente, porque essas pessoas que não estão sentindo nada, elas não ficam quietas no lugar, elas ficam saindo toda hora, elas ficam visitando as pessoas, elas estão se relacionando porque elas não estão sentindo absolutamente nada. E aí a grande disseminação ocorre, por isso que tem quase 40 cidades do mundo em infecção comunitária. Isso é muito grave, porque infecção comunitária é quando a gente não consegue mais controlar, a gente não sabe mais de onde vem a infecção. Não é só falar assim, eu não vou encostar naquela pessoa ali que está espirrando que eu vou pegar. Não é mais assim. Você pode encostar numa cadeira e pegar, você pode encostar num produto do supermercado e pegar, você pode tocar em qualquer coisa e pegar a doença. Então, a gente tem muito medo, né, que isso ocorra, por exemplo, aqui na cidade, por conta de que a população não está fazendo o que todos os profissionais de saúde estão pedindo, que é para ficar em casa. A partir do momento que a pessoa começa a desenvolver os sinais e sintomas da doença, ela começa a ficar mais pianinho, mais quietinha dentro de casa, né? Mas,
quando a gente fala deste vírus especificamente, eu estou citando o exemplo do coronavírus, porque é o que está acontecendo hoje conosco, né? Quando a pessoa começa a desenvolver os sinais e sintomas, são aquelas que têm a imunidade mais baixa, os idosos, os pacientes com câncer, o paciente renal crônico, o hipertenso, o diabético. E aí são essas pessoas que complicam, que têm que ir para o hospital, que vão para o respirador. E é por isso tudo que aconteceu, tudo aquilo na Coreia, está acontecendo tudo aquilo na Itália. E, infelizmente, o Brasil tem chances de ter uma mortalidade muito maior do que a Itália, pelo que nós estamos vendo acontecer aí e a evolução do caso, e principalmente porque nós não somos países do primeiro mundo, nós não temos estrutura que esses países têm. Então, eu faço até aqui um apelo para vocês, né, que como profissional de saúde, vocês tentem convencer a qualquer custo, as pessoas que vocês conhecem, do bairro, da família, ao lado de vocês, que pelo amor de Deus e de todos, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. As pessoas assintomáticas, elas podem demorar um pouco mais de manifestar, tá bom, Aldo? Eu estou vendo aqui a sua pergunta. Elas podem demorar um pouco mais de manifestar, até 15 dias, e elas podem não manifestar. Isso aí é uma incógnita ainda, mas ela está contaminando, ela está liberando, entendeu? A sintomática é quando a pessoa tem vírus, está infectando outras pessoas, mas ela mesma não está sentindo nada, né? Essa é a característica principal do coronavírus. Por isso que a Itália demorou tanto tempo para tomar atitudes, né, de reclusão total dentro de casa, porque as pessoas não estavam acreditando, né, não estavam acreditando que aquilo pudesse ser algo tão grave. E aí, quando transformou em comunitária, quando foi infectando os idosos, aconteceu o que está acontecendo ali agora, né? As crianças, Milena, são extremamente assintomáticas porque elas estão com o sistema imunológico bombando. O sistema imunológico, ele também envelhece, né? Ele também envelhece, é por isso que os idosos e os doentes sofrem mais e morrem, porque envelhece. E as crianças estão com o sistema imunológico lá em cima, bombando. Só que quando a gente fala, vamos deixar os idosos em casa, idoso é cheio de neto, né? Na Itália aconteceu isso, os idosos tomando conta das crianças, e essa infecção transmite para eles, e eles são um grande problema. Na minha casa mesmo, meus pais estão praticamente isolados. Se eu pudesse colocá-los dentro de um pote de vidro e só tirar depois que passasse isso, eu colocaria, né? Porque eles têm neto pra caramba e todo mundo quer pular em cima, beijar e abraçar, e eu fiquei quase louca. E eu já até discuti com família, com irmão, pelo amor de Deus, não deixa os meninos irem para lá. E eu sou da área da saúde há muitos anos e as pessoas até ficam com raiva de mim, né? Então, assim, imagina essas pessoas que moram nas zona rural, que não tem um nível cultural como nós temos, que não tem ninguém para estar orientando, né? Eles não têm ninguém que frequenta a faculdade como vocês estão aí. As pessoas ficam desacreditadas. Elas falam, aqui não vai entrar nenhum vírus porque Deus não vai deixar. Aí as pessoas ficam assim, muito apegadas com... Eu não vou dizer que a gente não tem que ter fé. A fé, nesse momento, é você agir de acordo com o que todo mundo está orientando. Você tem que ter fé que tudo isso vai acabar, mas reza dentro de casa, quietinho no seu canto, não precisa estar se juntando com ninguém.
Então, eu aproveito esse momento e faço um apelo para vocês, para utilizarem a mídia social, o Instagram de vocês, o WhatsApp de vocês, e para pedir, para implorar que essas pessoas que estão andando ainda pela rua. Hoje eu fui na rua e eu achei um absurdo. Teixeira de Freitas está lotada de gente. E eu estou realmente muito, muito, muito preocupada com isso. Nós, profissionais da área da saúde, que estamos aí prevendo uma carnificina para o Brasil se isso continuar. Estou muito preocupada com isso. Deixa eu terminar aqui. Então, nessa visão geral de infecção, é esse caminho que o vírus ele vai percorrer. Então, fazendo um resumo rápido, tudo depende do contágio, de onde ele vem, que tipo de vírus é, né? Qual é a origem, qual é a especificidade dele, por onde ele penetra, quanto que ele vai se disseminar, qual é a via de disseminação. E essa via pode ser via aérea, como a gente já falou, mas pode ser via linfática, via hematogênica e via neural também, né? Tem essas vias. E ele pode se manifestar de forma assintomática e de forma sintomática. Isso tudo a gente chama de período de incubação da doença, que pode levar de 1 a 14 dias, né? Em média de 7 e até 14 dias. A pessoa pode se contaminar aqui e desenvolver lá no 14º dia alguma coisinha, né? Mas ela já está disseminando. Existem as vias de transmissão, né? A via aérea, como a gente já falou, mas também a gente pode pegar por outras formas. Por exemplo, a gente pode ser picado por um artrópode. Aqui é o exemplo do mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika, por exemplo, né? A gente tem a transmissão vertical, que é a via transplacentária, que é onde a mãe passa dela para o feto. A gente tem a via horizontal, né? Por exemplo, fecal oral. Por exemplo, a poliomielite foi uma doença de transmissão horizontal, que é das excretas do homem, né? Fecal oral. E as portas de entrada que a gente tem no organismo para infecção de qualquer tipo de bactéria, micro-organismo e vírus também, são a pele, né? A nossa pele, ela se ela tiver machucadinha, a conjuntiva, que é essa parte branca do olho, ela é muito absortiva, por isso que a gente tem que estar com proteção, com óculos, quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa que pode ser infectado. O trato respiratório, grande parte dos vírus são de transmissão aérea. O trato digestório, ele é menos comum, mas também pode ser, só que existem vírus que têm características diferentes. Por exemplo, o coronavírus, ele é sensível ao ácido clorídrico do estômago, né? Então, uma indicação, uma orientação se você está, né? Nós estamos aqui está travando demais. O que está ocorrendo, pessoal? Está travando, Jéssica? Eu acho que deve ser sua internet, Jéssica. Pessoal, para uns a aula tá boa, para outros não. A internet não tá boa esses dias. Vamos seguir, né? Fazer o quê? Não dá para escutar nada, Jéssica? Vamos seguir, pessoal. Então,
Eu estava falando do coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus que ele tem sensibilidade ao trato digestório, ao ácido clorídrico. Então, quais são as nossas orientações? Se nós, né? A gente não é nem você mais, é todo mundo. Nós todos estamos expostos, né, a inalar esse vírus aí a qualquer momento. Então, ele vai para a narina, vai para a garganta. Ele pode ficar lá até 6 horas. Depois ele migra para os pulmões. É nessa hora que se desenvolve a doença pulmonar, né? É uma fibrose pulmonar que acontece. Então, é como se fosse uma bronquite muito, muito, muito forte, né? Que deixa o pulmão fibroso. E é por isso que tem a mortalidade nos idosos ruim, porque o idoso já não tem lá esses pulmões, né? Se for fumante, tabagista, muito pior. Mas a orientação é, se você bebe água, né, golinho de água toda hora, pega sua garrafinha, enche sua garrafinha de água ali. A cada 5 minutos você está bebendo um gole de água. Você está lavando o seu trato respiratório. Então, nesse momento, você tem chances de levar aquele vírus que você inalou ali, né? Que está migrando para a sua garganta, levar lá para o seu estômago e ele ser destruído no ácido clorídrico, certo? Então, a indicação é essa também, de toda hora você tá lavando a sua narina com um soro fisiológico e bebendo água para que esse vírus, que pode ficar ali até 6 horas, né, que ele seja drenado para o seu estômago e assim ser ser lavado. Então, essa é uma orientação bacana, tá? Bom, uma porta de entrada também pode ser o trato genital, né? A nossa genitália, ela é uma porta de entrada. O exemplo disso é o vírus HPV, que ele é o papiloma vírus, que ele é o precursor do câncer de colo de útero, né? E a via de entrada dele é via sexual, né? Ou outro tipo de infecção, mas é via genitália. Transfusão de sangue, caso infelizmente tenha ocorrido quebra, né, de protocolos para essa transfusão e transplante da mesma forma, porque se seguir rigorosamente os protocolos, não vai ter esse risco aí não. Bom, aí a gente vai falar um pouco da transmissão horizontal, como eu falei para vocês, porque isso é um marco na história da humanidade, da vacina e de tudo aquilo que é relacionado à luta contra doenças incapacitantes. Porque a primeira grande doença incapacitante que levou milhões, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro a ficarem assim, né, como esses meninos estão aqui, completamente aleijados, foi a poliomielite, que ela nos anos 1950 devastou. E o tratamento, olha que loucura. Eles eram colocados numa cápsula, né? Como se fosse uma semi-intensiva aqui dentro para serem tratados. Mas isso aí era experiência que não surtiu efeito nenhum, né? Infelizmente. Hoje a gente sabe que a poliomielite ela foi quase erradicada. Ficou muito tempo sem aparecer um caso de poliomielite no mundo, mas infelizmente nós tivemos aí há um tempo atrás e temos até hoje o movimento antivacinal liderado por pessoas que acham que as vacinas, de certa forma, elas são prejudiciais, elas desenvolvem problemas com pessoas, com crianças, isso e aquilo, tanta coisa que é falado. E por conta disso, algumas pessoas deixaram de vacinar suas crianças, né? E a poliomielite voltou. E ela não é uma doença mais erradicada. E a gente está aí na luta para a erradicação novamente da poliomielite. O que esse vírus corona veio nos ensinar hoje sobre isso, né, é que hoje a gente vê pessoas do movimento antivacinal falando por aí assim, poxa, que demora essa de inventar a vacina para o coronavírus, né?
Então, assim, o mundo dá voltas, o mundo dá voltas e uma coisa que a gente não pode jamais ser contra é a vacinação em massa da população. Tudo na vida tem um preço. A medicina, ela tem um preço. Muitos pacientes morreram em prol da ciência, né? Eu não te digo que hoje a vacina HPV para menina né, ficou tanto tempo aí em testes. Ah, deu isso numa menina, deu isso em outra, assim, um caso em 1000, isso aí não significa nada, gente. Então, assim, se você colocar no papel milhões de pessoas que não vão desenvolver a doença, entre uma, duas, três, quatro, vamos colocar milhões para 50 que deram algum tipo de problema, isso é muito pequeno, muito irrisório. Então, é assim que a gente tem que pensar, né? Então, outro exemplo de doença que é muito, muito séria e que praticamente ela tem uma característica assintomática para quem tem boa saúde, os homens, mas ela tem uma característica devastadora para quem é mulher e gestante, é a rubéola congênita, né? Então, a rubéola, ela é uma doença exantemática. Por que a gente fala doença exantemática? Porque toda doença exantemática, ela dá essas pintinhas vermelhas, assim, o sarampo, a rubéola, né? A dengue é uma doença exantemática, porque aparece no corpo um monte de manchinha vermelha. Numa pessoa saudável, num homem, isso aqui vai passar dentro de 7 dias, ele tá beleza, ele de repente ele nem sente absolutamente nada. Mas se for uma gestante, isso vai ser terrível para o feto que ela está gerando. Por quê? A síndrome da rubéola congênita pode ou você ter aborto, né? O bebê nascer morto, ou ele desenvolver problemas de malformação do crânio, com microcefalia, ou retardo mental, ou cegueira, ou diminuição do globo ocular, ou glaucoma, cardiopatias, problemas valvares e entre inúmeros outros problemas de malformação fetal. Então, a rubéola, hoje, ela também faz parte do calendário vacinal obrigatório, né? E a gestante, ela, quando nos primeiros meses de gestação, já é realizado os exames para saber se ela tem a rubéola, se já teve a rubéola, porque isso precisa ser muito acompanhado. E também é causada por um vírus, né? Aqui eu tenho um quadro de incubação das principais viroses que a gente já conhece. Provavelmente o ano que vem já teremos nessa tabela aí o coronavírus, né? Estudado devidamente. Então, influenza, o período de incubação é pequenininho, de 1 a 2 dias. Você já está, né? Se você tiver uma imunidade ruim, uma saúde ruim, você já vai estar desenvolvendo sinais e sintomas. A dengue, de 5 a 8 dias. A poliomielite, de 5 a 20. Sarampo, de 9 a 12 dias. Varicela, de 13 a 17 dias. A mononucleose infecciosa, de 30 a 50 dias. Essa aqui é a doença do beijo, viu, pessoal? A mononucleose é aquela que você foi para o carnaval, beijou 30 lá, aí quando chega 50 dias depois, né, você começa a dar uma infecção forte na garganta e tal. Se, eu tô com infecção de garganta, tantã. Muito difícil alguém associar ao carnaval, porque já se passaram tanto tempo. Mas olha só o período de incubação, 30 a 50 dias. A hepatite A também, o período de incubação dela é grande. O de hepatite B, de 50 a 150 dias. A raiva, até 100 dias. Verruga, essa aqui é o HPV. Tudo que é verruga é HPV, tá, gente? Só que nem todas são, como é que se fala? Precursoras de câncer. A cepa do HPV precursora de câncer de colo de útero é a 16 e a 18.
Então, a verruguinha que a gente tem no dedo, essas comuns, é um tipo de HPV com outro tipo de cepa, tá? AIDS, de 1 a 5 anos, o tempo de janela imunológica aí da AIDS. Aí, gente, a gente fala aqui, existem duas formas de manifestação clínica de um vírus, a manifestação aguda e a manifestação crônica, né? A doença aguda é aquela sintomática, quando você de fato está apresentando a doença, né? Ela é a reação imunológica imediata, a primeira resposta imunológica da gente, que é a febre, que é a coriza, o nariz começa a liberar secreção para eliminar aquilo que está no nariz. É a tosse, né? A gente começa a querer tossir muito para eliminar da via da traqueia aquele muco que está incomodando. A febre, né? Como eu já falei, esses são os sinais inflamatórios de resposta imunológica imediata. A crônica são aquelas doenças que você tem uma janela imunológica grande, né? Você tem um vírus que você vai viver com ele o resto da sua vida. E nem sempre a doença vai estar se manifestando, né? Ela vai estar ali latente no seu organismo, provavelmente controlada por um medicamento ou resolvida, né, por um transplante, no caso aí da leucemia, mas vez ou outra ela pode se manifestar como aguda, mas a maioria das vezes ela vai se comportar como crônica. Você vai seguir uma vida, entre aspas, normal, mas você sabe que você tem um micro-organismo ali. Ela pode persistir de quadros diferentes ao longo da sua vida. Por exemplo, todo mundo aí já viu alguém ou já teve catapora. Isso é comum na infância. Ela está no calendário vacinal. Quando você tem catapora na infância, né, esse vírus aqui nunca mais vai sair de você, vai viver com você para o resto da sua vida, né, para o resto da sua vida. Não, a leucemia não é transmitida por um vírus, não. Ele pode desenvolver leucemia a partir de um vírus, tá? Por conta que o vírus da AIDS, por exemplo, ele atinge o linfócito, né? Eu não disse para vocês que os vírus, eles infectam uma célula para poder se reproduzir? O vírus da AIDS, o bicho é tão desgramado que a célula que ele escolheu para se reproduzir são as células de defesa da gente, os linfócitos. Aí sim a pessoa pode desenvolver uma leucemia por conta disso. Vocês estão entendendo? Eu não tô conseguindo. Depois eu respondo aí tudo que vocês estão perguntando aí, tá, gente? Eu vou seguir a aula. Depois vocês conversam isso também, senão vocês não vão prestar atenção aqui no que eu estou falando. Tá certo? Beleza. Ó, então existem duas formas, né, de manifestação. A manifestação em duas etapas da vida e de recorrência. Vamos lá. Todo mundo viu, né, a catapora, e quando você tem a catapora, nunca mais você deixa de ter esse vírusinho no seu corpo. Só que ele fica no seu corpo latente. O vírus, quando se manifesta, o vírus da catapora fica no seu corpo latente. Se você desce a imunidade, se você baixa a imunidade por algum motivo, estresse, doença, remédios, medicamentos, ele vai se manifestar em forma de herpes zoster no seu corpo, né? Então, o trajeto de vida do vírus da catapora é esse. Nunca mais você vai deixar de ter, mas quando ele se manifestar de novo, não vai ser em forma de catapora, vai ser em forma de lesões herpéticas, né? Herpes tipo zoster, que é aquela que dá no corpo da pessoa. E existe o herpes tipo simples, que ele é característico da região labial
e da região da genitália. O herpes simples tipo 1, ele é da região labial, né? Ele só dá nos lábios, que são aquelas pequenas vesículas. Isso aqui é a catapora se manifestando em forma de herpes simples tipo 1. Você tem, vai ter pro resto da vida. E é transmissível, tá? Isso aqui você vai transmitir para outra pessoa fácil. E o herpes genital, que ele vai se apresentar em forma de herpes simples tipo 2, que são lesões na região da genitália, também extremamente transmissível. Quando eu transmito para uma pessoa, professora, eu vou transmitir agora o vírus da herpes ou o vírus da catapora? Você vai transmitir o vírus da herpes, tá? Então, ó, quando a gente vai falar em diagnósticos laboratoriais, a gente vai falar de IgM, IgG, IgM e o estado geral. Como que vai ser essa resposta? Vamos pegar a rubéola como exemplo da gestante, que ela tem que fazer esse acompanhamento, né? Por exemplo, não, vamos pegar o coronavírus, que é para vocês entenderem. Vou pegar os dois. A rubéola. A rubéola, se você teve contato com a rubéola antes de engravidar, é bom que dê IgG reagente, né? E IgM não reagente. IgG, você já teve contato com a doença. IgM, você está agora com a doença. Quando o exame é bom, é esse aqui. Reagente para IgG, você não está com a doença e você está imune, porque você já teve contato. Esse aqui é o exame bacana, tá? Agora, é esse aqui que a gente espera no exame da gestante para a rubéola. Se ela tá lá, ela fez IgG, deu não reagente, quer dizer, ela nunca teve reação, contato nenhum com a rubéola. Aí o IgM dela deu reagente, significa que ela está naquele momento com a rubéola, ela está doente. O IgG deu reagente, ela já teve contato, mas ainda assim ela deu reagente naquele momento. Ela está doente de novo, né? E, no caso, se ela nunca teve contato, ela não está com a doença, ela é uma pessoa suscetível a pegar, porque ela não tem imunidade nenhuma, tá? Então, esse aqui é o caso das pessoas do coronavírus. Ninguém nunca teve anticorpos para ele. Aqui no IgM, provavelmente as pessoas que deram positivo vai dar aqui reagente, ele está com a doença, e as pessoas que deram negativo vai dar não reagente, ele está suscetível a pegar a doença, tá? Então, mudando para outro cavaco agora, a gente vai falar o uso terapêutico dos medicamentos. Alguns medicamentos que têm um efeito bacana sobre alguns tipos de doenças virais que já foram testados, né? Agora, por exemplo, está testando esse medicamento aí contra a malária. Se der certo, ele já vai entrar aqui como a coronavírus, né? Mas o que já foram testados são esses. Esses medicamentos aqui para o herpes simples, a varicela zoster e varicela é a mesma coisa que catapora, tá, gente? Varicela zoster e AIDS, todos esses medicamentos aqui, o AZT é muito, né, é muito conhecido no coquetel, influenza A, esses medicamentos aqui, influenza A e B também, e aí vai, tá? E aqui é o interferon, que é um medicamento extremamente forte e potente para a maioria das infecções virais. Bom, aqui a gente tem alguns agentes antivirais e como eles agem. Aqui tem o exemplo do interferon. O interferon, ele vai agir, como é que eu vou explicar? Os medicamentos, eles agem na interferência da replicação viral. A gente viu que tem aquelas todas o vírus se replicar.
os medicamentos vão agir em alguma daquelas fases, impedindo que o vírus complete o seu ciclo de vida, certo? Por exemplo, do interferon, ele vai interferir na síntese de proteína. Aonde a gente está falando que é essa síntese de proteína? Lembra que eu falei que o vírus ele tem as espículas de proteínas que vão se unir às proteínas da membrana da célula? O interferon ele vai agir ali, ele vai impedir essa aproximação. Geralmente são utilizados dois medicamentos, a associação de dois medicamentos, porque quando um falhar, se um falha nessa fase, o outro vai possivelmente agir naquela segunda fase, ou de transcrição, ou de tradução, ou de replicação, em uma dessas fases. A maioria dos medicamentos associados, eles servem por conta disso, porque eles vão pegar algumas fases da replicação, ou de uma célula viral, ou de uma célula bacteriana, enfim. Todos os medicamentos existem contraindicações, lógico, vocês melhor do que eu sabem disso, e também existem efeitos colaterais, né? E isso vai variar de pessoa para pessoa, e isso vai variar de medicamento para medicamento. Mas a maioria dos efeitos colaterais que têm acontecido com os antivirais estão relacionados a cefaleia, dor nos músculos, dor nas articulações, náuseas, vômitos, diarreia, febre baixa e alguns calafrios. São mais ou menos esses sinais, sintomas que estão associados ao uso de medicamentos, tá? Agora a gente vai falar assim, a vacina, né? A gente falou para vocês da poliomielite, eu falei da poliomielite, a importância que teve esse marco, né, da vacinação. De onde vem a vacina? Por que surgiu esse nome vacina? Então, no século XVII, o médico Jenner, né, naquela época existiam muitos fazendeiros que trabalhavam com vacas leiteiras, né, que tinham essa vida campal aí e tiravam bastante leite. E nessas vacas, pessoal, me dá só uma licencinha aqui, um minuto. É que a minha filha Pet estava aqui tossindo, querendo sair da sala. Ela estava do meu lado, prestando atenção na aula. Certo, voltei, pessoal. Então, naquela época, ocorreu uma doença nas vacas leiteiras. Aqui vocês podem perceber a teta da vaca com vários tipos de lesões e que eram passados para as mãos das pessoas que ordenhavam essa vaca. Então, o médico, ele percebeu que existia uma doença ali que estava sendo transmitida. E, nesse momento, ele começou a desenvolver uma vacina que foi inoculada nas pessoas e que começou a funcionar, dar certo, né? Então, ele colocou o nome de vacínia, né? E daí que se origina o nome vacina. Aqui a gente tem a varíola, que devastou também uma grande massa da população, com lesões extremamente feias, né? 50 milhões de pessoas em 1950, depois mais 15 milhões em 1967, e hoje, em 1980, a varíola ela é considerada vacinação. Então, imagina se a gente estivesse vivendo isso aqui atualmente. Então, nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade absurda de não deixar o movimento antivacinal ir à frente, porque a história da humanidade mostrou para a gente o dizimar esse tipo de doença, que ela assim, tem uma disseminação enorme pela população.
A poliomielite também, como eu falei, né, em 1953, ela era injetada via intramuscular. Hoje, né, desde 1957, que foi o Sabin que inventou a gotinha, né, via oral, e hoje ela é aplicada em larga escala, muito facilmente aí, por conta que é criança, né, então é muito mais fácil a criança receber uma gotinha do que receber uma agulhada. Aqui nesse slide a gente demonstra como que o medicamento faz a aproximação nessas espículas virais. Então aqui a gente tem dois tipos de proteína, essa hemaglutinina e essa neuranidase. Então são através desses dois tipos de proteína que são desenvolvidos os medicamentos, né, para impedir a aproximação dessa chave fechadura, vamos dizer assim, que através dessa proteína o vírus vai se aproximar da proteína ligante da membrana plasmática e vai ser encapsulado, né? Aqui a gente tem os tipos de influenza, a gente está falando aqui, esse é o vírus da influenza, tá? A gente tem o tipo A, B, C e D. O tipo A é o que veio das aves, o tipo B e C dos humanos, o tipo D dos bovinos. Então, das aves, aquela gripe aviária, né? Olha só por que foi tão forte assim. Aqui, nessa hemaglutinina e nessa neuranidase, esse vírus influenza tipo A tem 18 tipos de hemaglutinina. Então, são 18 tipos diferentes que ele tem para se conectar com esse tipo de proteína. Então, eles são muito específicos, eles são muito ferozes, né? Então, desta influenza do tipo A, ele foi evoluindo, 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 e hoje nós temos subtipos da doença. O H5N1, H3N2, H3N8, H1N1, tem H1N2 também, né? Então, é por isso que vai mudando a nomenclatura, porque os vírus vão se manifestando de formas diferentes. Nesse slide, a gente tem aqui uma linha temporal que vocês podem perceber aí, por exemplo, a influenza H2N2 já estava desde 1889, né? 1895. Agora a gente vem a febre de Hong Kong, do influenza já era H3N8, 1905. Depois a gente teve a febre espanhola, que dizimou muita gente também. Depois a gente veio a influenza na Ásia. Aí depois a gente veio a febre de Hong Kong, uma epidemia que deu lá em Hong Kong, que também foi bastante importante. A pandemia de 2009 da influenza H1N1, vocês devem se lembrar da pandemia que teve de influenza, mas nada comparado com o que a gente está tendo agora do coronavírus. E provavelmente, aqui para frente, nos próximos capítulos, né, a gente vai ter a pandemia do coronavírus, tá? Maia, a vacinação ajuda apenas a diminuir os sintomas, não deixa as pessoas imunes à catapora. Não, elas deixam a pessoa com as imunoglobulinas para aquela catapora. Então, se ela entrar em contato com o vírus da catapora novamente, ela pode não manifestar a doença, porque o seu sistema imunológico vai combater, mas se manifestar vai ser de uma forma muito, muito branda, muito diferente se ela não tivesse tomado a vacina, tá bom? Bora lá. Então aqui, gente, nesse slide a gente tem os sinais clínicos, né, com alguns agentes virais. Aqui a gente tem, por exemplo, as síndromes, né? O que provoca? Laringite, gripe, traqueobronquite, bronquiolite, faringite, pneumonia, resfriado. Quais os tipos de sintomas que a gente tem e
no lactante, na criança e no adulto, qual é o provável vírus que vai ser, né? Vai ser acometido. A gente vê aqui embaixo, ó, o coronavírus. Coronavírus aqui não é o coronavírus de hoje. O coronavírus de hoje é a cepa 19, por isso que o nome é Covid-19. Coronavírus é o nome do vírus. O nome da doença é Covid-19, porque é a cepa 19 do coronavírus. Não é esse aqui. Esse aqui ele vai dar um resfriadinho comum, obstrução nasal, Diferente do coronavírus, do Covid-19, que ele provoca mais na bronquiolite, traqueobronquite, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui também, ó, o coronavírus, ele, na maioria das espécies, ele pode ser encontrado, né? Na maioria das espécies, para vocês verem, só que aqui também não é esse coronavírus de hoje, tá? E ele pode desenvolver uma doença chamada citomegalovírus, que pegou aquela gripezinha e tal, desenvolveu a imunidade, quando você vai fazer exames de imunoglobulinas, tá? De marcadores, você vai ter lá citomegalovírus, né? Mas não é nada que se compare ao coronavírus de hoje. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou colocando aqui para vocês a atividade. Essa aula eu vou estar postando no AVA. Essa atividade vocês terão até a próxima quinta-feira para colocar no AVA para mim, como eu expliquei para vocês, tá? Eu vou abrir agora aqui para gente. Eu vou colocar aqui para que vocês possam perguntar alguma coisa para a gente encerrar a nossa aula. Eu gostei muito dessa experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que possa melhorar das próximas vezes, vamos fazer, né? Vocês aí com essa experiência e eu com a minha, para que a gente possa superar isso aí sem prejuízos maiores, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, esse conteúdo é do material que eu tenho, né? Geralmente, os conteúdos do livro didático eu uso nas provas, que a primeira prova geralmente é do professor e a segunda é da instituição, né? Mas esse material foi um material que eu tenho das minhas aulas, porque eu já dou aula de microbiologia há um tempo e eu gosto muito desse material. Porque eu acho que o conteúdo de vírus lá do livro está meio pouquinho, né? Sim, o relatório que eu quero pode ser manual ou digitado, de preferência digitado, porque senão eu não vou entender, né, a letra de vocês. Vocês vão fazer a pesquisa sobre o coronavírus, tudo que vocês tiverem mais científico possível. Isso é para entendimento de vocês nesse momento, as orientações, forma de prevenção, de contaminação, vão pesquisar de onde que ele se originou, será mesmo que foi de morcego, será mesmo que, né, vão pesquisar nos artigos que podem já terem sido lançados aí pelas mídias científicas, tudo que vocês puderem saber. Sim, Milena. Quando eu vou dar a prova, eu posso escolher assuntos do livro, eu vou direcionar para vocês quais são os assuntos que eu vou colocar na prova. E eu também posso pedir do meu material, tá bom? Mas quando eu for dar a prova, eu vou falar, gente, o assunto da prova é esse, tal, tal. Alguém tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo atualmente? Que bom que vocês gostaram, pessoal. Eu estou aqui para a gente crescer junto nesse aspecto aí, porque os professores também não estão acostumados a dar aula assim, né? Mas estamos aí para tudo.
Sim, vocês não vão ficar sem aula, não. Vocês não estão de férias. A gente só está em casa, trabalhando home office, mas sempre trabalhando. Oi, Emily, pode falar. Não, a gente tem os vírus nus e os vírus já envelopados. Vamos dizer assim, dois tipos de vírus. Porque, por exemplo, é, vamos colocar o exemplo do vírus da rubéola, que é um vírus extremamente perigoso, né? Ele é um vírus mais envelopado. É diferente de um vírus que você pega, que a gente tem milhares de vírus, por exemplo, os arbovírus, né? Os rinovírus, que causam só um resfriadinho comum, espirro, tosse, coisa leve, que passa por uma semana. Se você dorme, se alimenta bem, você nem precisa tomar, às vezes, medicamento nenhum para você se sentir melhor, antitérmico nem nada. Esses são mais vírus nus. A gente considera vírus envelopados aqueles que têm uma alta virulência. E os vírus nus, aqueles que têm uma virulência menor, mas está relacionado à camada lipídica dele, tá? Mais alguém, gente? A Mayara está digitando. Ok, Milena. Vamos esperar a Mayara terminar de digitar. Ô, Mayara, bem lembrado o que você escreveu aí, tá? E eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, porque, por exemplo, a professora, existem vírus que, como ela escreveu ali, que ficam até 72 horas pairando no ar, né? Sim, existem vírus com especificidade diferente, com comportamentos diferentes. Existem vírus que eles ficam mais no ar e quando eles caem na superfície, eles, eles ficam menos tempo, eles ficam indefesos na superfície. Existem vírus que eles ficam na superfície um tempo muito maior do que a gente pode imaginar. Por exemplo, já foi confirmado que o coronavírus ele pode ficar numa superfície de metal até 24 horas, né? Se eu não me engano, são 24 horas que vocês ouviram, né? No tecido até alguns dias e tudo mais. Tem características diferentes. Aí, como que a gente vai associar a lavagem das mãos e o uso de álcool a 70, por exemplo, né? Ah, professora, então ele é resistente à água e sabão e ele é mais ou menos resistente ao álcool? Como é que funciona isso? Olha só, pessoal, o vírus do coronavírus e muitos outros, eles são sensíveis à simples lavagem das mãos, como a gente estudou lá na sala aquele dia, né? Os detergentes, eles conseguem destruir o vírus, eliminar o vírus, né? Só que
Ninguém vai andar com uma pia na cabeça para todo lugar que for, você tá lavando sua mão toda hora, toda hora. Isso é impossível para a vida que a gente leva, porque a gente sai para trabalhar, a gente, né, faz um monte de coisas da vida, né? Tem momentos que você passa algumas horas sem lavar as mãos. É neste momento que entra a ação do álcool 70, porque o álcool 70, ele vai, entre aspas, substituir momentaneamente a lavagem das mãos no momento que você não está podendo lavar as mãos com água e sabão, tá? Então, o álcool 70, ele vai meio que paralisar o vírus temporariamente para que você, assim que você puder ter contato com água e sabão, você lavar as suas mãos, né? Se você falar assim, então a gente não precisa lavar a mão com água e sabão e usar só álcool gel, vai funcionar? Não. Se a gente não lavar a mão com água e sabão e ficar a vida inteira só usando álcool gel, isso não vai funcionar, tá? Porque o álcool, você sabe que ele é, vocês sabem que ele é 70 porque ele tem 30% de água. Essa água vai fazer a fixação do álcool na estrutura do vírus, ou, se fosse bactéria, na membrana da bactéria, né? O álcool ele se fixa a partir do momento que aquela água entrou e ele consegue meio que quando é bactéria a gente fala bacteriostático, ele não é bactericida, é bacteriostático. Então o vírus ele vai ficar paralisado por umas 4 horas, né? Então tem gente que sai de manhã com um tubo de álcool gel e só vai lavar a mão de noite. Eu tô protegido porque eu passei álcool gel o dia inteiro. Beleza, melhor do que nada. Mas não dá para ficar saindo de manhã, voltando à noite sem ter lavado a mão, pelo menos nos intervalos ali, né? E isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. A pessoa tem que ir no banheiro, lavar as mãos com água e sabão, lavar o rosto, assoar o nariz e tentar eliminar tudo que está no rosto também, já que a via de transmissão maior é a via aérea, entendeu? E não dá para passar álcool gel na cara, no rosto, né? Então, os hábitos de higiene tem que estar direcionado a que o povo entenda que o simples ato de lavar as mãos com água e sabão e lavar o rosto mais vezes por dia, isso vai protegê-lo muito mais que qualquer álcool gel. É isso, pessoal. Então, a gente sabe que grande parte das pessoas não tem essa orientação e vocês estão aí para isso, tá? Vocês estão aí para isso. A partir do momento que vocês recebem o conhecimento, ele tem que ser repassado, né? O conhecimento guardado não serve para nada na vida da gente. Então, Jamila passa no rosto, você vai prejudicar sua pele. Ai. Então, agora você já sabe que é só lavar o rosto com água e sabão, né? Limpar bastante, assoar o nariz, comprar um soro fisiológico, instilar no nariz mais vezes ao dia, beber água. Assim a gente consegue fazer uma boa prevenção. Sim, nós teremos aula toda sexta-feira, mas sexta-feira vai ser às 19, porque hoje, excepcionalmente, foi às 19h30, por conta da reunião que nós tivemos lá da faculdade. Tá bom? Não dá mesmo. É por isso que o álcool gel entra nessa ação. Tá certo? Ok, pessoal, eu agradeço, né, pela disponibilidade de vocês. Foi um prazer, eu gostei muito também. Vocês são muito participativas. Eu não vi, foi o João, hora nenhuma. João tá aí? Um beijo então, pessoal. Um beijão para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus, se protejam, fiquem em casa. Fiquem em casa, por favor.
Tá todo mundo com fome, né? Não teve intervalo? Ai, ai. Tchau.